Olá, eu sou o Daniel Noronha e esse é mais um Conheça Mais. A empresa convidada dessa vez é o Wilson Sons, ela que é uma dos maiores provedores de logística portuária no Brasil, com uma vasta experiência, mais de 170 anos no business, conferiram a ela um know-how único aí para tocar esse tipo de negócio. Bom, a gente está aqui com o senhor Felipe Guterres, ele que é CFO da companhia, uma longa trajetória também no business. Felipe, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Daniel. Segundo, eu queria que você, para a gente iniciar esse bate-papo, você falasse um pouquinho sobre a empresa, qual é o modelo de negócio da Wilson Sons. Ótimo. Bom, o que a Wilson é? A Wilson é um dos maiores operadores, como você falou, de logística marítima e portuária no Brasil. A gente opera dois sistemas de atividades principais, um sistema portuário e logístico, que inclui 2 terminais de container, um terminal dedicado à indústria de óleo e gás e logística terrestre, assim como também um sistema marítimo, que inclui rebocadores, estaleiro, a parte de embarcações offshore, né, de apoio à indústria de óleo e gás e agenciamento marítimo. Perfeito. Bom, nota-se que vocês têm uma vasta gama de produtos, um portfólio bem grande, né? Imagino que vocês também tenham bastante clientes segmentados, um segmento grande de atuação, eu diria. Por vocês oferecerem tantos produtos a tantos clientes, você consegue algum tipo de cross-selling? Os produtos se falam, tem algum intercâmbio entre essas atividades? A nossa plataforma é muito integrada e sinérgica, né? Então, só para te dar um exemplo, 70% dos nossos 10 maiores clientes são servidos por pelo menos 2 negócios nossos, 60% por 3 negócios nossos e 20% por 4 negócios nossos. Então, realmente, a plataforma e os negócios se falam e a gente tira vantagem dessa estrutura. Realmente é impressionante os números de integração mesmo que vocês conseguem. Mudando de assunto, olhando pela ótica da concorrência agora, quais seriam os principais concorrentes da Wilson Sons, dado que é um segmento às vezes pouco conhecido, né, pelo investidor? O que seria também barreira de entrada aí para o seu negócio? Tem algumas barreiras claras, né? Então, para rebocadores e para offshore, só no caso de rebocadores, embarcações brasileiras ou construídas no Brasil podem operar. E no caso das embarcações offshore, embarcações brasileiras ou de bandeira brasileira têm prioridade em relação às embarcações estrangeiras. Não existe um player que tenha todos os negócios da Wilson no mercado, né? Que seja um competidor que a gente chama competidor puro. Existem competidores, inclusive listados, por unidade de negócio. Santos Brasil, com Porto em Imbituba, é um player importante, competidor no Sul, e Júlio Simões na área de logística, por exemplo. Players bem distintos. Bem distintos. E a nossa plataforma é muito difícil de ser replicada. Faço ideia, pelo tamanho do portfólio, sem dúvida. Saindo um pouco dessa ótica de concorrência, de produtos, o que vocês enxergam como driver de crescimento aí para esse médio e longo prazo? Essa é uma pergunta muito boa. A gente tem 3 pilares de crescimento que a companhia é exposta: economia doméstica, né, corrente de comércio internacional e o óleo e gás. Quando a gente fala de economia doméstica, projeções para os próximos 30, 40 anos mostram o Brasil crescendo a 2,5 vezes o crescimento do G7. Então, perspectiva muito positiva. Corrente de comércio, se a gente olhar as projeções da ANTAQ, né, no Plano Geral de Outorgas, você tem crescimento de container na faixa de 9% ao ano, que é um crescimento bastante significativo. A gente tira vantagem disso porque a gente opera 2 terminais de container, né? E também o óleo e gás, que mudou completamente a dinâmica do país, e mesmo com reanálises ou revisões de planos de investimento, né, não imagino nada dramático acontecendo nessa indústria que mude a perspectiva muito positiva para os próximos 10 anos. Entendo. Bom, já que a gente tocou nesse assunto de óleo e gás, essa indústria aí, eu queria saber, a gente nota uma demanda muito forte, principalmente na casa dos estaleiros, tá? A gente sabe que tem estaleiro Atlântico Sul, está com dificuldade de entregar os pedidos aí da Petrobras. A gente sabe que vocês têm um estaleiro que é para construção de frota própria, pelo menos esse é o viés. Mas existe alguma possibilidade de transbordamento de demanda? Isso chegue até vocês, enfim, como isso se fala? Isso é uma pergunta também muito interessante. Por quê? O estaleiro é um ativo extremamente importante dentro do nosso modelo de negócios, né? Então, você ter um estaleiro plugado faz com que você consiga comandar ou controlar o seu custo de construção, seu custo de manutenção e a sua entrega, né, de embarcações. A gente agora, no segundo semestre, dobra a nossa capacidade de estaleiro.
E isso abre um campo para a gente também construir para terceiros. Então, nosso foco principal era construir para dentro de casa, a gente passa também a estar aberto a construir para terceiros. Ano passado, a gente anunciou, inclusive, uma embarcação que a gente está construindo para terceiros, né? Então, a gente já abriu, já está explorando essa atividade. As projeções mostram que para esse tipo de embarcação de médio, pequeno porte, de apoio à indústria de óleo e gás, a capacidade total do mercado vai ser inferior à demanda, né? Só com as projeções aí de Petrobras, você tem uma necessidade mais ou novas 300 embarcações de apoio ao óleo e gás nos próximos anos, né? Então a gente provavelmente, e é o nosso objetivo estratégico, tirar proveito dessa demanda maior do que a oferta de estaleiro. Muito interessante, muito interessante. Falando sobre o setor portuário agora como um todo, a gente sabe que é um setor certamente regulado, né? E a gente tem visto aí no noticiário muita gente falando sobre guerra dos portos, as alíquotas de ICMS sendo resolvidas assim, de uma forma pró-economia. Isso de fato muda a dinâmica da importação do país? A Wilson Sons, ela se beneficia desse movimento? Eu acho que os portos devem competir baseado em duas grandes coisas. Uma é a zona de influência do porto em relação às cargas que são produzidas naquele estado ou naquela área de influência. O segundo ponto, a segunda coisa, é a infraestrutura que aquele porto tem, né? Então, esses são dois pontos estratégicos importantes, ou valores que são colocados dentro da oferta de valor da companhia do ponto de vista estratégico, né? Seja qual operador for. A questão do benefício fiscal, obviamente, desequilibra um pouco essa relação, né? Mas a gente opera ou tem terminal de contêiner em 2 estados que não davam esse tipo de incentivo. Então, no frigir dos ovos, o fim dessa guerra fiscal nos favorece, né? E a gente tem investido tanto na infraestrutura quanto no foco comercial para atrair essas cargas para os nossos terminais. Perfeito. Realmente, vocês passam a competir agora de igual para igual, né? Sim. Pelo menos. Sim. Bom, falando ainda do case, a gente sabe que quem compra o Wilson Sons está comprando um case aí de crescimento, sem sombra de dúvida. A gente nota que a curva de CAPEX ela também é alta. E, enfim, eu queria conversar contigo a respeito do nível de endividamento, de alavancagem da companhia. Vocês têm alguma medida para reduzir esse nível? Vocês esperam que ele venha a ser reduzido à medida que os investimentos forem se maturando e gerando caixa para a companhia? A companhia continua, na nossa visão, relativamente desalavancada. É claro que muito mais alavancada recentemente do que no passado. Mas o nosso perfil de dívida é muito confortável. É uma dívida de muito longo prazo, um custo muito atrativo, né? Então, 73% da nossa dívida é fundo de marinha mercante, né? Com características, seja de prazo de amortização muito longa, seja custo, né, ou taxa de juros muito baixa. Essa característica funciona muito bem para dar um conforto para a gente, né, de que esse perfil é um perfil favorável. E algo em torno de 90% da nossa dívida é longo prazo, 93% para ser mais exato. Então isso dá muito conforto em relação ao perfil do que a gente tem hoje. É claro que a maturação dos investimentos que a gente vem fazendo, né, e a geração de caixa desses investimentos vai reduzir também essa relação entre dívida e EBITDA, se você quiser. Por exemplo, tem outros indicadores, mas pegando esse como exemplo, provavelmente nos próximos 5 anos. Perfeito. É até desleal, né? A gente comparar uma empresa de infraestrutura que tem acesso ao fundo de marinha mercante. Realmente é muito mais interessante, é um custo de captação muito mais baixo. Isso eu acho importante deixar claro aí para o investidor. Bom, Felipe, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria deixar esse espaço livre para você, principalmente explicar e motivar aí o nosso investidor por que investir em Wilson Sons, qual é a diferença dela em comparação aos seus pares aí em bolsa, qual seria o grande diferencial da companhia. Acho que basicamente 3 pontos principais. Um é que é uma plataforma integrada e sinérgica de logística marítima e portuária com muita dificuldade ou um modelo muito difícil de ser replicado. 2, está exposta a pilares econômicos com perspectivas muito positivas nos próximos anos, né? E 3, tem um track record de 175 anos de operação e resultados muito positivos nos últimos anos. Bom, perfeito. Eu acho que mais que justificado aí. Felipe, novamente foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Bem, pessoal, esse então foi mais um Conheça Mais com a Wilson Sons.